Vamos agora falar-lhe de doenças metabólicas raras. Existem em Portugal mais de 500 portadores de doenças metabólicas. Por ano nascem cerca de 100 mil crianças. O diagnóstico precoce permite despistar 23 doenças hereditárias do metabolismo. É o tema para a conversa com a doutora Manuela Almeida, nutricionista do Centro de Genética Médica. Tenho também comigo a doutora Elizabeth Almeida, psicóloga e doente. Muito boa tarde às duas, bem-vindas ao consultório do Porto Canal. Doutora Manuela, eu vou começar por si. O que é que se entende por doenças do metabolismo hereditárias? São doenças genéticas raras, são doenças devido a genes que estão incorretos e são passados incorretamente pelos pais à sua descendência, aos seus filhos, e que provocam alterações a nível do metabolismo de determinadas substâncias. Essas substâncias não se faz a digestão delas e tornam-se tóxicas a nível do sistema nervoso central, muitas vezes, e provocam atraso mental e descompensações agudas se não forem tratadas. São doenças, como eu disse, raras. Existem cerca de mais de 500 doenças hereditárias do metabolismo já descritos. E como disse, e muito bem, são rastreadas, são 24 que são rastreadas, doenças hereditárias do metabolismo atualmente, e que têm tratamento atualmente, muitas delas com tratamento nutricional. Eu referi que por ano nascem em Portugal aproximadamente 100 mil crianças com estas doenças metabólicas raras, mas deste universo, cerca de 10% são portadoras de uma destas doenças. Exatamente, qual é? Que é a fenilcetonúria, que é uma doença hereditária do metabolismo das proteínas. Ao fim e ao cabo, estes doentes têm uma falha numa enzima que faz a digestão da fenilalanina, que é um aminoácido essencial que é proveniente das proteínas da alimentação, através do exterior da alimentação, e que está restringido nestes doentes que não podem ingerir proteínas na quantidade natural que todos nós ingerimos e terão que fazer uma série de suplementos sem fenilalanina para poderem ter as suas necessidades proteicas, entre aspas, atingidas e poderem crescer e desenvolverem-se normalmente, porque a fenilalanina é um aminoácido essencial e sem ele eles não podem crescer e desenvolver normalmente. Elizabeth tem esta doença rara. Sim, exato. Quando é que lhe foi diagnosticada? Foi assim que nasci, passado poucos dias, mais ou menos, que fiz o teste do pezinho, foi aí que foi detectado então. O teste do pezinho, doutora, que permite detectar, como disse, 24 destas doenças, não é? Exatamente. E o teste do pezinho é feito aos recém-nascidos entre o 3º e o 7º dia de vida, normalmente. Depois de rastreados e detectada a patologia, são enviados para um dos 11 centros de tratamento que existem em Portugal, espalhados pelo país, continente e ilhas. Aí são seguidos por equipas multidisciplinares, tem médico, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, etc. Todos eles, esta equipa multidisciplinar ajuda a tratar o doente, não é? A nutrição tem um papel muito importante, porque na realidade eles estão constantemente a crescer, não é? Desde pequeninos, e precisam de restringir a proteína da sua alimentação, mas têm que ser dados suplementos que façam com que se desenvolvam normalmente e que não fiquem com atraso, que o seu metabolismo esteja equilibrado. Elizabeth, devido a esta doença, desde bebê, que teve que ter uma alimentação diferente. Sim, que foi, portanto, é mesmo desde bebê. Depois já a entrada no infantário, também aí sempre a alimentação, os alimentos têm que ser pesados. Aí não houve problema nenhum, eles sempre pesaram, sempre fizeram a dieta correta. Depois, entretanto, escola primária, ciclo, secundário, faculdade, nunca houve problema. Mas tem que se conviver sim, sempre com a dieta. Doutora, pelo que li, se esta doença não for diagnosticada precocemente e se não se cumprir esta dieta, poderá, como consequência, provocar lesões cerebrais graves e irreversíveis. Exatamente, é verdade. Ficam com atraso mental grave, irreversível, se não cumprirem a dieta e se o seu controle metabólico ao longo da vida não estiver equilibrado. É equilibrado com os tais suplementos dietéticos que falei, que estão participados pelo Estado
desde 2005, portanto estes doentes têm a facilidade de ter produtos dietéticos, que claro que são caros, produtos manufaturados, mas estão disponíveis a 100%, todos prescritos com receita médica e controlados, porque assim tem que ser, mas têm essa facilidade que melhora muito a qualidade de vida destes doentes, porque eles não podem comer carne, peixe, ovos, leite, portanto, pão, massas, bolachas, uma série de alimentos que nós no dia-a-dia precisamos de comer e que para eles tem que ser tudo especial. Portanto, no dia-a-dia têm que comer alimentos especiais de manhã até à noite. Comem, ficam bem, como se vê, se fizerem a dieta, como é lógico. Ninguém dirá que é muito fácil de fazer, porque há fases na vida em que é complicado, principalmente na entrada do ciclo, porque já não há aquele controle da primária em que a professora controla e os auxiliares, e aí dispersa-se tudo um pouco e eles também entram num ritmo com os amigos em que às vezes fogem à dieta, mas aí sentem que não ficam bem, não se conseguem concentrar, não conseguem aprender e retomam a dieta normalmente e pronto, e prosseguem a sua vida normal. Como é que foi o seu caso, Elizabeth? Adaptou-se desde bebê a esta dieta e a estas restrições alimentares? Sim, lá está, como a doutora Manuela dizia, realmente a entrada no ciclo, que é quando é tudo novo na altura, né? São mais amigos, é uma escola maior, mais professores, ou seja, além de qualquer criança, né, se adaptar a uma coisa nova, nós temos também uma alimentação diferente e depois como é que os amigos vão reagir, ou seja, porque há novos que não nos conhecem tão bem. Pronto, na altura foi tudo diferente, mas por aí também tínhamos mais liberdade. Lá está, a professora na escola primária acompanhava tudo, no ciclo, como já eram muitos, já não. Pronto, então aí é mais aquela ideia de poder experimentar outras coisas, mas depois também vimos que afinal não é tão bom assim. Só que talvez só temos essa consciência mais tarde, quando começamos. Quando retomamos outra vez a dieta mais restrita, ou seja, com mais consciência, que notamos, agora sim, como é que as diferenças, conseguimos notar as diferenças de quando não cumprimos também a dieta, para agora que já cumprimos melhor. Sentem muitas consequências, há sintomas então para quando não se cumpre a dieta? Se não for cumprida inicialmente, portanto, os pais têm que cumprir a dieta, que são responsáveis, não é? Claro que chega uma fase da vida em que deixam de ter o controle, não é? Filho. Mas nessa fase tem que ser bem controlada, eles têm que a controlar, senão também se acionam os meios legais para que isso aconteça. Felizmente não tem sido não é, o caso, raros casos têm acontecido. Mas eles cumprindo a dieta como fazem, se cumprirem, como ela disse, entrada aos 10 anos no ciclo, que é mais complicado, até aos 10 anos se a cumpriram bem, já não ficam com atraso mental, ficam com outras sequelas, que será o caso de não se conseguirem concentrar, irritarem-se com os amigos, com toda a gente, não se sentirem bem, de não dormirem, irritabilidade, excitabilidade, portanto uma série de consequências que podem advir daí, mas que retomando a dieta poderão melhorar essa sintomatologia clínica. Não é? Elizabeth, para percebermos melhor em que é que consiste esta dieta especial e rigorosa, eu vou-lhe perguntar como é que começa o seu dia, o que é que come ao pequeno almoço? Ao pequeno almoço, então nós temos um suplemento que temos que tomar sempre, ou seja, para toda a vida, que é aquilo que nos vai ajudar, por assim dizer, a baixar o nível da fenilalanina. Então, de manhã ao pequeno almoço tenho que fazer esse suplemento e como também um pão do especial, ou seja, que é um pão hipoproteico, com baixo teor em proteínas. Pronto, depois e esse é o pequeno almoço? Sim. Ao almoço, o que é que come? Ao almoço costumo comer também massa hipoproteica, porque não posso comer a outra massa, e com legumes ou com... Normalmente é quase sempre com legumes, só que mesmo assim pode parecer um bocadinho estranho, mas há muita forma de fazer com legumes variando, ou seja... Como há uma variedade de legumes, dá para ir variando. Claro. Naquele pequenino,
nas pequeninas coisas que temos já à Sim. disposição. O lanche é idêntico ao pequeno almoço? Sim, não. Temos um outro suplemento, por assim dizer, que não é igual ao da manhã, mas que também ajuda a baixar. Pronto, normalmente é esse suplemento também ou com pão, ou com bolo hipoproteico, ou com fruta, bolachas. E o jantar? O jantar, tendo comido a massa hipoproteica ao almoço, dá para comer, por exemplo, batata ou arroz ao jantar. Mas normalmente também sendo massa, dá para andar melhor. Dá para andar melhor no sentido de que os valores andam mais baixinhos. Sim. Então, Doutora, onde é que se compram estes alimentos específicos? Os produtos não são comprados, os produtos estão comparticipados a 100% Sim. e são distribuídos pelo Centro de Genética Médica aqui no Porto para todo o país. Está centralizado para haver um certo controle, porque no Centro de Genética Médica é onde existe também o rastreio precoce dos recém-nascidos, onde se tem o conhecimento dos recém-nascidos que nascem com patologia, e a Direção-Geral de Saúde achou que seria o sítio onde seria benéfico ter os produtos para que não fossem desperdiçados, porque todos nós pagamos isto, não é? Sim. Ao fim e ao cabo. São então distribuídos para os doentes, ou então podem ir lá, tem uma lojinha onde podem ir buscar os seus produtos mediante a receita médica do Centro Médico Prescritor. Isto que a Elizabeth falava de que tinha que tomar uns suplementos, são os suplementos proteicos sem fenilalanina, porque eles precisam de proteína, que eles têm que ingerir várias vezes ao dia, e têm também várias misturas, que a gente chama misturas de aminoácidos sem fenilalanina, que é o constituinte da proteína, disponíveis a nível de farmácia de rua e que também são prescritos nos centros de tratamento e onde vão buscar os produtos. Portanto, há produtos, os proteicos, que vão à farmácia de rua, os outros produtos dietéticos que compõem a alimentação do dia-a-dia, vão buscá-los ao Centro de Genética Médica, aqui no Porto. Isto só a partir da causa muitas dúvidas nos pais, muitos constrangimentos na família. Dúvidas relativamente A alimentação. à alimentação, o ensino e a equipa, acho que funciona em todos os centros muito bem, porque conversamos sobre os doentes, sobre as necessidades dos doentes e sobre as necessidades da família, e vamos fazendo o ensinamento nas consultas que têm, e que são muitas ao longo da vida, em que vêm e em que aprendem aquilo que podem e não podem comer, e também aquilo que podem fazer. Existem, e foram feitos lá no centro também, vários livros de receitas com os produtos deles, para que eles possam também, porque era difícil manusear os alimentos, e eles começaram também a aprender, tinham lá a escola de cozinha onde iam aprender também. Para variar também as refeições. Exatamente, que o interesse é esse, é que variem as refeições, que utilizem. As crianças normalmente não gostam de legumes, é isso que eles podem praticamente comer. Se me perguntar o que é que podem comer, batata, os restantes vegetais e fruta. Isto que não é livremente, mesmo isto tem que ser controlado e pesado, como a Elizabeth disse. E depois tem os produtos especiais, as massas, as bolachas, o pão, que vão buscar. E os suplementos para completar em termos de proteína que têm que tomar ao longo do dia. Parece muito complicado estar a falar assim tudo de repente, mas isto é uma aprendizagem que vem de nascença, que o ensinamento é feito primeiramente aos pais e depois também aos doentes, e que eles normalmente aceitam bem, porque também sabem e já viram doentes que infelizmente não fizeram o rastreio precoce, porque não existia na altura, e como ficaram, não é? Elizabeth, esta alimentação restrita causa-lhe muitos constrangimentos no seu dia-a-dia, limitações até da sua atividade diária, ou não? Não. Não? Não, de maneira nenhuma. Lá está, se calhar na altura da adolescência sim, mas mesmo nessa altura também o que eu pensava era que não ia deixar de fazer aquilo que os meus colegas faziam só porque tinham uma alimentação diferente. Ou seja, eles não se iam divertir sem mim, basicamente era isso. Sempre participei nos jantares de turma, jantares de curso, por aí fora, e mesmo agora também não... Se tiver um jantar, vai ao jantar, mas come mediante aquilo o acompanhamento, ou seja, a batata frita, arroz e salada, ou é sempre o acompanhamento do prato,
que é o que geralmente come e mesmo assim participa então nesses jantares, não deixa de participar nestes convívios sociais. Muito rapidamente, para terminarmos a nossa conversa, doutora Manuela, foi lançado o primeiro site pediátrico para crianças portadoras de doenças metabólicas, com informações para os doentes e familiares, e vai ainda ser realizado no próximo dia 21 de maio uma marcha solidária. Exatamente. Tudo é importante para ajudar os doentes. Acho que é importante haver esses sites de consulta sobre o que são as patologias, também haver fóruns para os doentes falarem entre si. Isso também acontece com a Associação Portuguesa de Fenilcetonúria, onde por acaso a Elizabeth também trabalha. Há vários encontros entre os doentes, fazem também os campos de férias, portanto há muito intercâmbio e muitas experiências entre os doentes. Tudo é importante, e esse site também, para que eles possam aceder, conversar também, porque estão longe uns dos outros, estão distribuídos pelo país todo e são, ao fim e ao cabo, são muitos, mas são poucos, porque são cerca de 300, não é? Doentes com fenilcetonúria, e esses sites ajudam ao convívio também, ao contacto e à troca de experiências e partilhas. Quanto à marcha, estão todos convidados para o dia 21 de maio. Vamos estar todos também lá presentes para podermos ajudar a associação, que muito precisa, todas precisam, não é? E eles precisam de nós para poderem fazer estes encontros, estarem juntos e partilhar as suas experiências e não se sentirem sós, essencialmente. Só dizer que a marcha solidária não tem um valor de inscrição, ou seja, as pessoas que forem dão o valor que entenderem. Não é preciso haver uma inscrição, pagar um tanto, é o que entender. Muito bem, aqui fica o convite. Dia 21 de maio a marcha tem início no Jardim Escola, pelas 21, Jardim Escola João de Deus de Matosinhos, pelas 9h30, na Rua 1º de Maio e termina no Parque da Cidade, no Porto. Agradeço às duas a vossa presença, foi um prazer tê-las aqui connosco. Muito obrigada por terem vindo ao consultório de hoje.